Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast 1%. Eu aqui, Diego Gil, com meu amigo Yuri Barbosa, que está muito elegante com esse casaco de couro hoje. Dei um parabéns para ele aqui. Tá, cara, ó, talento puro. Yuri, apresenta a nossa convidada aí, que o assunto hoje é um assunto que todo mundo deve saber, né? Todo mundo deve saber um pouco e quem não sabe faz sem saber, tá? Entrando mal no jogo. Eu costumo dizer o seguinte, quem sabe vender não fica duro. Fora as outras vendas da vida, né? Exatamente, tudo é venda, né? Tudo é venda. Mas antes eu vou fazer, porque eu sou facinho, né? Você sempre nunca pede a curtida, nunca pede compartilhar, nunca pede para se inscrever no canal. Mas você que está aí assistindo, já sabe o que tem que fazer, né? Tem que fazer, né? Curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho. Eu sei que é chato toda hora, peço, mas se eu não peço, você esquece. E eu esqueço também, quando eu penso, então, para dar aquela moral, para ajudar o podcast, para a gente trazer mais gente para cá, para que a gente possa ampliar a quantidade de 1% no mundo, no Brasil, a gente precisa de você ajudando, compartilhando. Eu costumo dizer o seguinte, Diego, quando é fofoca, quando é notícia ruim, a galera compartilha. Agora, quando é uma coisa boa, para agregar, muitas vezes as pessoas não compartilham. E já que a gente está falando de venda, né? Quando a gente compartilha algo que é interessante, a gente está vendendo aquilo que a gente acha interessante. Exatamente. É uma venda sobre nós. É uma venda sobre nós. Muito bom. Vamos muito lá. bom. Apresenta então o nosso convidado brilhante. Agora eu vou chamar esse cara, conhecer esse cara em 2022, né? Exato. Novembro. 2022 é um moleque ímpar, tem um coração gigante, né? Moleque fiel, né? Bom parceiro de negócio, moleque sempre comprometido, dedicado. O cara sabe falar muito sobre vendas, hunter, farm, né? Vem desse mundo também das vendas, né? Tem um brilhante SDR, sério, cara top demais. Chama aqui obrigado, querido. Vinícius obrigado. de Sá. Seja bem-vindo, Diego. Vinícius. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. É o maior prazer falar do que eu mais gosto, que é a venda, e acho que o papo aqui vai ser muito alto nível. Três caras pesados de vendas, né? Aproveitando que a gente está falando sobre venda, já estou num rapport contigo aí, você nem viu, olha aí. Eita, parado aqui, meu eu irmão. contigo, vamos ver. Eu acho que eu comecei. Vini, quem és tu, cara? Quem é o Vinícius? legal, quem é esse cara. moleque? Sou Vinícius de Sá, empreendedor desde os 24, hoje com 32. Um dos discípulos aí do Flávio Augusto da Silva, da Wiser, da WiseUp. Comecei através dele, mas eu diria que eu comecei através do meu pai. Meu pai sempre foi empresário e desde criança eu entrava naquele escritório dele, lotado de gente, ele naquela cadeira principal e construindo coisas com muita ousadia. Então eu digo que a minha primeira referência de empreendedorismo foi meu pai. Legal. E lá para os 23... eu comprei um livro chamado O Segredo da Mente Milionária. Cara, esse livro sempre está presente na vida, né? Thierry Ecker, incrível. Cara, esse livro aí eu li umas 12 vezes ou mais, porque tinha vezes que eu lia todo mês. E ele e algumas referências, como Flávio Augusto, me direcionaram para empreender. E como a gente sabe, empreender é empreender, vender. Você precisa manter o negócio principalmente pela venda. O Flávio Augusto até fala. Você tem que saber vender e o produto tem que ser bom. O produto sendo bom é só um detalhe. Você tem que aprender a vender. Então, por isso que a skill que eu mais desenvolvi como empresário foi venda. Posso fazer um parêntese rápido, Vini? Porque posso chamar de Vini? Pode, claro, com certeza. Porque quando as pessoas às vezes ouvem você falando isso, do tipo, entre ser bom e saber vender, porra, você tem que saber vender. Então parece, tem gente que vai, então o cara vai vender uma coisa que não é boa. Pessoal, presta atenção numa coisa. Quando você começa algo, necessariamente, às vezes, você não está o mais seguro sobre aquilo. Uma nova mentoria, um novo produto, ele está se construindo, ele está se desenvolvendo. E ele vai, ao longo do tempo, ficar cada vez melhor. Mas se você não souber vender, você não começa em lugar nenhum. Não adianta achar que o seu produto vai ter que estar perfeito. Ou você é perfeito, ou você começa a ser pago. Lembre-se disso. Então, exatamente. Continua ouvindo. Exatamente. Acho que é legal falar isso. E o produto sendo bom ajuda você a ter a crença nele. Eu não consigo vender algo que não é bom. Então eu consigo olhar para o olho do meu cliente e vender como se deve ser vendido, porque eu acredito no meu produto. Para mim é importante isso. Ter a crença no produto para você conseguir performar em venda. Eu acho que o resultado que eu tenho de venda, Diego, é muito de olhar no olho do cliente e passar a verdade. Eu falo isso. Meu principal gatilho mental é a da transparência 100%.
E para mim, comparando com outros vendedores, falando de números aqui, tá? Eu tinha uma época da minha carreira que era o único closer da minha empresa e todo mundo agendava para mim. E aí eu tinha 88,12% de conversão num produto de 47 mil. E não era a pessoa que vinha para comprar, como quem vai na padaria e, quero pão, conversão 100%. Não, a pessoa minimamente interessada. E eu via as gravações. Hoje eu tenho as gravações para os meus closers e eu fazia exatamente as mesmas coisas com cada cliente. Claro que variava porque eles tinham personalidades diferentes. Mas eu via lá, aos 22 minutos eu já começava o pitch. Era preciso. Oi? Indiretamente você já ia puxando a pessoa para o que ia ser a oferta final, seria isso? É. Primeira fase é a investigação, aquele quebra-gelo, identificar o cliente e aí depois a gente vai para a apresentação. Né? Deixa eu fazer um esclarecimento para quem está em casa. Para você que às vezes nunca ouviu o termo closer, ele é usual aqui na internet. Então o Vini está falando que ele entrava numa call assim, vídeo, né, Vini? Então assim, olhando para uma pessoa que estava interessada na transformação que ele ou alguém pudesse gerar, e o produto custava 47 mil. E o cara tinha uma conversão de praticamente 9 em 10, um produto de 47 mil. Então o padrão que ele está passando, existem padrões, lógico, ele é flexível em relação ao cliente que está ali. Não é uma receita de bolo, mas existe uma estrutura. E aí eu te pergunto, Vini, já que você está falando sobre isso, você pode ir pelo sim ou pela negação, né? Ou seja, o que faz mais a diferença para uma conversão de alto valor para você? Ou o que realmente é o que as pessoas mais pecam hoje na hora de entrar numa conexão como essa? Legal. Tem um outro livro que eu gosto muito que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse aí. Tá? Para vendas, eu usava ele praticamente debaixo do braço. Então, acho que o que via de diferente, assim, vejo outros vendedores que eu treinei, depois chegava a 60%, até aprendendo comigo, vendo meus vídeos, né, para conversão. Mas quando eu começava a falar com o cliente, eu ficava 100% sintonizado com ele, como ele se fosse a pessoa mais importante do mundo para mim. E eu via ele com uma profundidade que a pessoa depois gerava uma conexão comigo de deixar a chave da porta da casa dela comigo. Ou já vi cliente querendo deixar a herança da vida comigo. Não tinha herdeiro, falou, olha, eu gosto tanto de você, só tinha relação comercial. Quando eu me for, eu quero deixar a minha herança contigo, pela confiança que se constrói. Então, naquele momento, você está ouvindo aquela pessoa, você realmente quer entender ela de maneira genuína. Eu posso traduzir isso de uma forma simples para as pessoas que estão ali, se fizer sentido, senão você me corrija. Muitas pessoas que estão querendo vender algo de alto valor, elas vão querer passar um gatilho da autoridade, ou seja, eu tenho que estar, lógico, você está bem, um ambiente, ser bem vestido, mas preocupado em estar tão focado em ter uma oferta perfeita que esquece o que de mais valioso tem numa relação comercial, que é a conexão. Sim. É você sentir confiança, é você estar sentindo que aquela pessoa está sendo verdadeira. E um exemplo que eu usava muito até para contextualizar isso, e uso ainda em treinamentos, voltando até o que a gente estava falando, né, no mercado de sedução, que não deixa de ser a venda de si, né, para o outro. Um homem, quando está num evento gratuito com possibilidade de conversão, que é um jantar grátis, né, que é o que acontece, ele muitas vezes está tão preocupado com o que ele vai falar, com a imagem que ele quer vender, que ele é uma pessoa, né, bem-sucedida, que ele não está ouvindo a pessoa ali. Exato. A mulher que está ali, a forma que ela fala, né, o olhar, o tom, que ela está mostrando o que ela quer ouvir, até como. E ele está ali, mas pensando, pô, beijo agora ou lá no carro? Não, vou levar em casa e vou tentar. Daqui a pouco eu vou no banheiro e volto. E ela está ali, ele não está prestando atenção em nada. Então, assim, o que de mais importante você pode dar para algo ou para alguém no momento de uma venda? Cara, a qualidade da sua presença. E isso faz o quê? Vini, cara, muito foda o que você está falando aqui, porque é o que eu acredito, é o que eu falo. E isso faz também muitas pessoas se sentirem seguras, porque você está saindo. Para fazer isso, você pode ter até um padrão de estrutura de venda, mas você não vai ter um script perfeito, porque não existe perfeição, não existe cantada perfeita. Então, como que você conseguiu? O que você acha que é mais importante, agora falando em termos mais diretos, o que você acha que te dá essa habilidade de se conectar com a pessoa? O que é essa conexão para você? Como que quem está assistindo a gente pode falar assim, putz, eu quero entrar numa venda, mas eu quero me sentir leve como o Vini se sente, de me conectar ali e sentir que eu vou saber falar o que vai vir de acordo com o que a pessoa está falando para mim. Você tem alguma recomendação para como você construiu isso? Sim. O maior erro, voltando na última pergunta, o maior erro é a pessoa ficar pensando no que ela vai falar. Eu já vi muito closer profissional,
aquela pessoa que está para vender, eu falando com ela o que ela me perguntou e ela nem ouvindo o que eu falei. Eu perguntando, concorda? A pessoa não consegue nem saber o que eu falei. Então, eu apliquei o livro, né? Eu aplico os conceitos do livro, então eu estou conversando com ela, fazendo apreciações sinceras do que eu realmente acho que é um ponto positivo nela, sorrindo, deixando ela falar muito mais do que eu. Isso me torna a minha presença incrível para ela. E também tem um outro ponto, também tem um outro ponto importante. Eu costumo dizer o seguinte, vendas é um jogo de informação. Quem tem mais informação ganha. E eu costumo dizer que algumas pessoas elas acreditam que a fase da negociação é na hora do fechamento. Não. Só que em vendas a negociação começa desde quando a apresentação começa, porque a venda é um processo de negociação. E a negociação precisa ter informação. Quem tem mais informação dentro de uma negociação ganha. Então, quando você deixa o teu cliente falar mais do que você, que é o mínimo que você deve fazer como vendedor, principalmente quando a gente está falando de venda de alto valor, sim. É quando você pega informações importantes. É quando você descobre uma coisa que eu costumo dizer que é a real necessidade do cliente. Eu não gosto de falar de dor, né? Porque a dor, eu acredito que muitas vezes, quando a pessoa tem uma dor, ela aguenta sentir mais um pouco daquela dor. Então, muitas vezes, aquela dor não é o suficiente para fazer ela tomar uma ação de imediata naquele momento. Agora, quando eu descubro a real necessidade do cliente, quando eu falo de necessidade, é uma coisa que ela precisa resolver. E não resolver amanhã, é resolver agora. Então, qual é a real necessidade? Achei, alimento a real necessidade. Que é quando eu dou alimento para ela. Que aí é quando eu faço perguntas de implicação, qual o problema na sua vida, qual resultado esse problema está trazendo, quanto que você quer resolver esse problema. Mas, quando eu descubro isso, eu tenho a venda. E como que eu descubro isso? Quando eu tenho perguntas, quando eu pergunto. Costumo dizer que um vendedor tem que ser um bom closer. Um vendedor tem que ser um bom coach. Ele tem que saber perguntar. Sim, sim. Uhum. Ele tem que saber o tom, ele tem que saber perguntar. Então, investigar é a base. Quem não investiga, perde venda. Ponto. Principalmente em vendas de alto valor. Quem domina a negociação é quem escuta mais, isso é fato. E, Vini, assim, é muito legal o que você trouxe já de cara. E eu, assim, vem muitas perguntas aqui na minha cabeça, mas como eu estou vivendo isso até internamente, a gente está num movimento crescente, assim, de contratação de close adoidado. E depois eu até quero conversar com você também para ouvir um pouco mais do que você tem a trazer, assim como o Yuri também me ajuda bastante. Eu vejo muito um medo das pessoas, delas entrarem na call, e aí você dá a estrutura para elas seguir, elas querem respeitar muito aquilo e fazem uma pergunta que às vezes está desaquecendo, porque o cliente já deu um indicativo que ele queria oferta aqui, e você não, peraí, eu tenho que fazer essas perguntas antes. Não. E eu vejo que é um medo de não saber o que vai falar, as pessoas ficam meio perdidas. O que você tem assim de orientação? É lógico que a prática leva a pessoa a ficar cada vez mais... Né? Não tem como falar que isso não é um fator preponderante. A minha questão com você é o que seria uma ou duas ou três orientações que você poderia falar para quem hoje está buscando estar nesse mercado, para falar assim, cara, não faz isso, cuidado com isso. O que pode ser? Tem alguma coisa prática? Sim, sim. Primeira coisa, ela saber o foco da conversa no começo das perguntas, que é o cliente se sentir ouvido. Porque o SPIN é aquelas perguntas, solução, problema, implicação, necessidade de solução. Tem gente que vai com aquilo decorado. SPIN é um método, tá, pessoal? Bem tradicional de venda. Né? E aí a pessoa vai com aquilo decorado e esquece de ouvir o cliente. Às vezes você pode pular algumas perguntas do SPIN. É bom você praticar e saber aquelas perguntas para você saber encaixar na hora certa. Na venda, para mim, não existe soco sem mirar exatamente no queixo. Tudo que você tem que falar tem que ser 100% preciso. 100%. Intencional, 100%. Sim. Então não pode ser uma pergunta só porque está lá. Você tem que entender para te guiar, ou seja, ter aquele repertório. No momento que você está conectado com o cliente, você não está pensando no que você vai falar, é mais difícil você puxar aquela pergunta. Aí vai o treino. Você decorar, você praticar, você mentalizar a venda antes. Um segredo de venda também é você mentalizar aquela venda.
Ou seja, você tem a certeza, que nem o Diego que fazia sedução, quando ele ia falar com uma mulher, tinha certeza que ia fazer ela sorrir. Eu tenho uma, eu tenho uma frase. tacada de golfe é isso? Exato. Eu tenho uma frase que eu digo o seguinte: o sim eu já tenho, só vou confirmar. Eu entro na venda assim. O sim eu já tenho, só vou melhor confirmar. que o não, né? Não, não desiste. Não, o não já tem. Não, você já tem sim, só vou confirmar. Eu entro convicto na hora da venda. Exato. E a questão a questão que tu falou, Diego, eu costumo dizer o seguinte, e é até engraçado que eu tenho uma situação legal quanto a isso. O script de vendas é uma base. Então, eu peguei o script, montei o script da formação Closer Águia e passei para o time de vendas. Falei, isso aqui é uma base. Mas essa base é só para vocês terem uma ideia. Mas eu quero que vocês sejam vocês. O que vai me importar no final é a conversão que você vai fazer. E depois eu vou analisar, eu vou conversar. E aí o Jonathan, quando veio trabalhar comigo, eu estava aqui com ele. Ele sentou aqui na minha frente, eu estava aqui. Aí eu falei, liga aí que eu vou aqui analisar. E ele foi fazendo a venda, com o script e tal. Quando ele finalizou a venda, quando ele finalizou ali a ligação, aí eu dei um feedback para ele. E aí eu virei para... E aí ele, o que você achou? Aí eu falei assim, virei para ele e falei assim, você só esqueceu de ser você. Só seguiu o script, né? Só esqueceu de ser você. Você leu o script. O script não é para ser lido. O script é uma base. Mas eu quero que você seja você. Porque tem dois adjetivos, competências no Closer Águia que eu considero que são dois, né? O que é águia, né? A de ambicioso, G de genuíno, I, U de único, I de impetuoso e A de audaz. Ambicioso, genuíno e único. O que é genuíno? Genuíno é você vender de acordo com a sua verdade. Ser uma pessoa genuína. Vender produto que de fato vai contribuir, que de fato vai agregar, que vai estar dentro dos seus princípios e valores. Porra, você não fuma, você vai vender um produto de cigarro? Não está dentro do seu princípio, está dentro dos seus valores? Então você seja genuíno no que você vende. E o único. E entender que você é um único. Você é uma pessoa única. Você é um closer único. Você é um vendedor de alto valor único. Né? Então venda do seu jeito. Cara, é muito bom ouvir você falar isso, porque é o que o Vini falou do sucesso dele e, coincidentemente, não por acaso, é o que eu acredito. Tanto que de uma metodologia com análise muito próxima, né, que a gente tem, eu tenho a meta persuasão. A persuasão é o que o receptor quer ouvir, mas o que vai além, que é o meta, é o que você é. E uma das orientações que eu dou, eu falei isso para os closers agora, terça-feira, eu falei, cara, se eu for vender um produto, eu vou vender a formação Closer Águia para o Yuri. E eu vou vender para o Vinícius. Eu vou entrar no Instagram do Vinícius, vou conhecer ele, vai ver quem ele é. Só que o produto é do Yuri, não é meu. Só que, pô, eu vi ali que, porra, o Vinícius é um cara que se veste bem, tá elegante, curte alta costura. Pô, é um cara que tem ali um vídeo jogando golfe. Eu jogo golfe. O Yuri não. Aí eu vou falar, mas o que isso tem a ver? Eu entro na call trazendo um ponto em comum dele comigo. Porque ele tem que confiar ali em mim. Mesmo que o produto não seja meu. Então eu estou gerando uma relação de valor com aquele cara. É quem sou eu, pô, cara, que legal. Eu faço questão de... Isso está dentro da minha estratégia, que é o meu funil X1, né, que a gente quer, que é até o nome da minha empresa, que fez com que a gente faturasse no orgânico mais de 1 milhão de lucro líquido isso. Isso é com 1 hora, 40 minutos de direct. Eu dou esse treinamento até gratuito para as pessoas hoje, para dar um primeiro passo. Por quê? Tem a ver com isso. É até assim, não vou esticar muito, mas quando eu ia mandar um áudio para alguém, eu trazia tanto a realidade do que estava acontecendo. Inclusive, eu fiz uns hoje, lá na veterinária, que eu estava com a minha cachorrinha, a Tina Talentina, e falando, cara, eu estou aqui no veterinário, eu entrei no teu Instagram por causa disso. E eu falava a verdade. Teve um dia que eu quase tropecei. E eu tive que começar o áudio de novo rindo e falar, cara, eu tive que interromper o áudio que eu mandei antes aqui, que eu quase caí quando estava falando contigo. E entrei no papo. Cara, quem é o louco que nunca falou comigo vai mandar um áudio rindo falando que quase caiu? Mas as pessoas não entendem que é um nível de entrega tão genuíno, né, que você passa uma confiança verdadeira. Isso tem tudo a ver com sedução. Isso tem tudo a ver com você aceitar a sua vulnerabilidade. Vou pegar um exemplo prático aqui para não virar um podcast individual, mas eu falava muito para homens no passado tímidos, que a timidez deles era a maior arma que eles tinham. Você chegar para alguém meio nervoso e falar, cara, eu posso falar com você? Me desculpa,
Eu sou tímido pra caramba. Só de eu ter vindo até aqui, já tá sendo difícil. Se você puder, eu vou começar de novo, pera aí. A pessoa já entra, cara, a pessoa já fala, quem que entra assim, meio assim, cara, que querido, né? Que tadinho, vou ajudar ele aqui. Mas parece, tadinho não é bom. Mas aí daqui a pouco, quando você tá à vontade, é que nem aquele trabalho em grupo que você chegava tremendo papel na escola. Sim. Mas daqui a pouco tu tá ali, né? Já estão olhando pra você. Então, o que eu queria passar, até para voltar a pergunta aqui pro Vinícius também, é essa visão, assim, como as pessoas têm dificuldade de serem elas mesmas, preocupadas com o resultado, preocupadas com o que elas não controlam e deixam a autenticidade delas de lado. E aí vai uma pergunta para você, né, Vinícius? Dentro de tudo isso, eu vejo como uma das piores e mais difíceis questões na hora da venda o momento onde eu paro de escutar o cliente, que você fala que é em torno de 22 minutos para você, eu gosto até dessa acurácia, para transicionar para a venda. E as pessoas não conseguem, às vezes, fazer isso. É do tipo, nossa, Yuri, então tu tem essa dor assim. Tá, eu vou te apresentar aqui a mentoria. Cara, isso dói, isso é um soco no meu estômago. Então, assim, o que você tem a dizer sobre esse momento, que é o momento que, de repente, de uma forma... Eu gosto de falar isso. Dança, como, né? o homem está conversando com uma mulher. Em algum momento, ele quer dar um beijo. Ele não pede esse beijo. Ele vai demonstrando, e quando ele percebe que ela já está disposta a dar esse beijo... Ele deixa ela com mais fome, porque com mais fome a comida fica mais gostosa. Então, como que é essa arte para você da transição do momento que tu vê? Você sabe o que o cara quer, você sabe que você tem o que ele vai entregar, você viu que ele gostou de você, mas como que você faz para você ter a maior conexão possível nesse momento? Legal, legal. Bom, você está num momento de conexão com esse teu cliente, fazendo as perguntas, ouvindo ele. O que acontece é que muito vendedor vem e muda o tom da conversa, assim, vai para uma animação que a pessoa já estranha, né? Nossa, o cara era meu amigo, agora já quer vender e tudo mais. Mas você vai transicionando com calma. Então você para de perguntar e sela com silêncio. O silêncio é muito importante na venda. E aí você vai falando, olha, eu vou apresentar aqui para vocês com relação a isso, tudo que vocês me falaram. É o que pode mudar a vida de vocês, que vai atender essa necessidade que você me disse. E com tom de voz calmo. Quando as pessoas vinham a minha gravação era com tom de voz calmo. Porque na venda tem que gerar conforto. A pessoa tem que estar se sentindo confortável internamente para ela pensar assim, olha, essa decisão que eu estou tomando está me deixando confortável. Eu sinto que esse é o caminho certo. Tem muito cliente que fala isso. Eu sentia bem quando eu assinei o contrato com você. Me senti alguma coisa que eu não explicava. Mas quando eu sinto isso, eu estou no caminho certo. Então, esse conforto vai pela voz. Então, você continua esse estágio, né, de conexão com a pessoa pela sua voz e vai transicionando com calma para a apresentação sem nervosismo. É a mesma coisa no fechamento. Cara, isso é muito bom que você está falando. Então, você reduz a sua frequência para ela não sentir esse baque. Então agora eu vou te apresentar o melhor produto. Não. Cara, tu vai com calma. Eu não vou citar nomes aqui, mas eu ouvi exatamente um vídeo falando sobre isso hoje no Instagram. Mas assim, eu não vou falar porque para dar a ideia que pode ser errado, mas as pessoas falam, não, na hora do pitch você tem que mudar o tom. Não, cara, não sempre. Às vezes, talvez num momento que você está apresentando, que você sente que a pessoa... Na entrevista, ela é uma pessoa que está precisando de um empurrão. Ela está num momento onde assumir um risco pode ser um pouco difícil. Você fazer um vamos lá é porque aquela pessoa precisou. Aí você fala isso para um closer, ele fala, na hora do pitch tem que mudar o tom. E perde essa ideia de ser o cara da confiança para ser o cara. Beleza, cara, já sou seu amigo. Agora, vamos falar que eu tenho que vender para você. Eu tenho uma meta para bater. E eu acho isso muito legal. E é contra o mercado. O mercado quase sempre traz exatamente essa visão do tipo, não, você vai para o pitch, você tem que crescer. Não é para você fazer com medo do cara. Porque tem o outro lado, né? Do tipo, eu vou fazer... Não, olha só, esse produto, né? Você tem que ver que ele não é caro. Não, mas espera aí, tu nem falou o valor, já está abrindo filtro na cabeça da pessoa que uma mentoria de alto valor é alto valor. Não, você tem que naturalmente continuar essa transição. E eu acho que o que você falou, cara, vai abrir filtro na cabeça de muita gente. Porque você pode passar uma segurança, não necessariamente trazendo uma energia fora de contexto. Sim. Cara, muito bom sim, isso aí. Sim. E eu concordo em partes. Né? Eu acho que vai de quem está do outro lado. Não, perfeito. Né? Vai de quem está do outro lado. Por exemplo, se eu pego um cliente dominante e eu vou devagar, com tom de voz baixo, o cara vai estar aqui assim, puta que pariu, desenrola carretel. Então, eu acredito que vai... Eu não acredito que eu tenho que gritar para impor minha voz, para trazer uma voz de comando, uma voz de iniciativa. Eu não preciso disso.
Então, eu acredito que vai pro par. É um estável, aí eu vou mais devagar, cai o rapport, né? Sim, é um dominante. É um dominante, rapport. eu vou mais incisivo, mas não preciso gritar. Né? Eu já vi gente falando que não, porque na hora do pitch você bota alto, fala alto. Não, não é isso. É porque às vezes é o público da pessoa, né, cara? O público é um público jovem, um público inseguro, um público que precisa que você banque a insegurança deles, você vai crescer, cara. Sim. Pô, vamos lá, eu já fiz muito pitch emocional, assim, fortíssimo. Mas, assim, era um outro público, então você... Cara, o que você falou é tudo. E pra quem tá aí vendo, pessoal, às vezes eu sou meio enciclopédia aqui, porque a gente vai no direto. Rapport é como se fosse um enlace empático, uma sensação que você pode estar confiando naquela pessoa. Ele acontece, às vezes, inconsciente. Eu brinquei com o Vini, a gente estava coincidentemente com a mesma posição aqui. A gente tem o neurônios espelhos, que a gente chama aqui no neocórtex pré-frontal, aqui na frente do nosso cérebro, que ele inconscientemente percebe que quando uma pessoa ela é similar a você, às vezes, no tom, na respiração, na forma de se mover, ela gera uma sensação inconsciente dentro de você, putz, o Yuri é confiável, o Yuri é como eu. Isso você pode ter naturalmente, ou você pode criar isso através de técnicas. E isso é uma pergunta boa até para fazer para você, Vini. Até que ponto a técnica é boa, até que ponto ela atrapalha? Porque essa é a questão. Tem um script para dar um pouco de técnica, aí o cara fica preso. Mas, em compensação, existem técnicas que se uma pessoa consegue... Por exemplo, vamos falar de PNL. A gente tem as pistas de acesso. Pelo menos 97% das pessoas olha para baixo, para a esquerda, está tendo um diálogo interno, olha para cima, para a esquerda, está lembrando, para cá está criando alguma coisa. Então, eu sei, de acordo com o movimento, né, do globo ocular aqui da pessoa, o que está na cabeça dela. E quando ela está tendo um diálogo interno, olhando para baixo, para a esquerda muito, é porque ela está validando o que eu estou falando. Então, ainda é aquela, não sei se esse Vinícius está falando a verdade. Então, eu percebo que eu preciso antecipar muito o que eu estou falando, da plausibilidade, porque quando ela começa a parar, é como se fosse assim, putz, era exatamente o que eu estava pensando. Putz, é isso. Ah, então agora eu posso confiar. A pessoa para de ter esse chicotado do olho. Mas isso é uma coisa que é difícil para as pessoas que estão ali no meio de uma venda perceberem um movimento, um olhar. O que você tem para dizer entre a pessoa não ser tão técnica, ou ao mesmo tempo, mas também assim, não ter nenhum padrão, ou ela poder buscar técnica? O que você pode falar? O que é o ideal na sua concepção? Parte muito boa, hein, Diego? Porque eu falo para a pessoa não ter script na parte da pergunta. Agora, o que me facilitava a venda e a vender no momento, porque eu treino o meu time para vender no momento. Eu acho o ciclo de vendas curto fantástico. Então, você tá com aquela pessoa, tirar o pagamento lá, para mim é o supra-sumo. É o objetivo final. Você ficar um mês falando com ela no WhatsApp para vender, para mim, mesmo que você venda, é bem pior do que você tirar a venda lá na hora. E existe um tempo de... Desculpa, já que você falou de tempo, rapidinho. Existe um tempo de call que você acha razoavelmente um padrão bom para esse tipo de venda que você faz? Por exemplo, você falou que você iniciava um pitch em 22 minutos. Tem muita gente que eu acho curto 30 minutos para uma call de sessão estratégica para um atendimento decente. Você tem algum prazo para falar? Principalmente quando está falando de auto-ticket, né? De auto-ticket, falando de auto-ticket, perfeito. Era sempre cravado, parecia que eu repetia a apresentação, sempre terminava no mesmo time. Por isso que eu falava para minha equipe marcar de hora em hora, porque aos 55 minutos eu já estava pegando pagamento. Se não era 55, era 52, 56. Então sempre dava uma hora certinho, era bem cravado. Então é bom você ter o tempo ideal para cada coisa. Você falar demais com o cliente é ruim, se você falar de menos também é ruim. Perfeito. Agora, o que eu gostava de quando eu fazia o pitch? Pitch é a apresentação inteira do produto, tá? Então você tem que fazer várias coisas, prestar atenção nela, você tem que fazer rapport. Isso que o Yuri falou tá certo. Se a pessoa é mais energética, eu vou ficar similar a ela, para justamente gerar mais confiança. Agora, se ela é mais calma, você é mais calmo. Agora, se ela é mais alegre, mais animada, ri mais, eu rio mais. Só que no pitch, eu gostava de quase que decorar o pitch, não ler, porque não dá para ler, você tá frente a frente com a pessoa, mas o quanto mais eu decorasse, e mais eu tivesse que pensar no que eu ia falar, mais eu conseguia prestar atenção nela e conseguir ler o que ela estava vendo. E outra coisa, do pitch, como eu queria a venda na hora, eu queria trabalhar exatamente o que eu precisava falar para fechar a venda na hora. Então tem algumas coisas como a ancoragem, como você apresentar e não é quebrar a objeção, mas você antecipar as objeções, que você vai conseguir... Ela chega no final, cara, não tem nenhuma objeção, porque você já antecipou e ela já está emocionada. Ainda que ela fale a objeção, você puxa lá. Lembra? Então, tem essa solução aqui.
Isso é muito bom. Exatamente. Eu Teu pitch você também. testa e o pitch é aquilo, você só pode falar coisa que seja realmente no queixo, 100% preciso. Então, quando você sente que a pessoa, você fala alguma coisa e não tá nem aí, no próximo você tem que mudar essa parte do pitch. Porque você só tem que dar soco no queixo para o cliente cair, como se fosse uma luta de boxe. Eu gostei muito dessa vez. Ó, Para você fechar na hora. Isso entende? vamos lá, eu quero trazer um tema aqui, né, e eu vou falar a forma como eu quebro a objeção, porque esse assunto para mim é muito valioso. Sim. Eu também Porque gosto, eu vejo cara. muita gente com dificuldade nesse momento, né? Você falou, a forma que eu mais gosto de quebrar a objeção, primeiro, eu acredito que existem 3 tipos de objeções. Tá? A objeção veículo, tá? Que seria basicamente aquela pessoa que já comprou uma mentoria high ticket, se ferrou porque não entregaram o que prometeram, que está acontecendo demais no mercado, e quando você vai oferecer para ela uma mentoria, ela já tem A mulher traída. ela já tem esse Como é que é? problema de tipo assim, cara, uma vez eu comprei esse produto. Homem eu não me ferrei. presta. É que as minhas metáforas são Exatamente. diferentes. Mais ou menos assim. Eu tô ligado. A segunda objeção, que seria a objeção interna, será que você é capaz de executar isso? Será que você é capaz de botar em prática? E a terceira objeção, que é a objeção externa. Não tenho dinheiro, não tenho tempo, vou falar com meu marido, vou falar com minha esposa e assim vai. Então, existem esses 3 tipos de objeção. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de, dentro da minha apresentação, antecipar a objeção. Então, eu faço mapeamento de objeção, quais são as possíveis objeções veículo que o meu cliente tem, objeções externas que o meu cliente tem e objeção interna que ele tem. Dentro disso, eu boto dentro do meu script. Então, eu já falo sobre a objeção e dou a solução. Falo sobre a objeção e dou a solução. Então, durante toda a apresentação, eu já fiz o mapeamento, eu já sei qual é a objeção. Muito bom Isso mesmo. me ajuda por dois... Que ouro esse podcast, hein, pessoal? Que ouro, hein? E isso me ajuda em 2 sentidos. Primeiro sentido, eu chego lá no final, a pessoa eu já contornei a objeção antes dele dar a objeção e ele se sente constrangido de dar a objeção. Segundo, quando ele dá a objeção, eu falo assim, pô, mas lembra que a gente vai resolver esse problema aqui? Ou então, isso é muito ou então vira e fala, fantástico você me trazer isso. Porque você pensa como eu penso. Olha aqui, olha aqui que eu falei para você que eu vou fazer. Então, esse está resolvido. Vai passar no Pix ou no cartão. Então, objeção também. Eu não fico valorizando. Eu quebro a objeção e vou para o fechamento. Quebro a objeção e vou para o fechamento. A pessoa ficar valorizando ali 5 mil, não, é aqui, ó. Eu vou desvalorizar a objeção. Vendedor, você tem que aprender a desvalorizar a objeção, ao invés de ficar valorizando a objeção. Quando a pessoa valoriza a objeção, Diego, ela cria mais objeção na cabeça da pessoa. Ela Gostei. fica ali, ó. Legal. Então, Gostei, muito desvaloriza ela. Ela não tem valor. Legal. Fala, volta pro fechamento. Então, eu gosto de ir por esse caminho. Qual caminho que vocês Legal, gostam de ir? Não, você Eu sabe tenho que... Mas falar. ele ser. Pode falar. Eu uso concordar para discordar e o Yuri fez agora. Pô, que legal que você pensa assim. Eu também pensei assim. E aí eu vi essa solução. Muito. Agora Gravou, ele- pessoal? Concordar. Na verdade, eu falo assim, né? Que é você discordar concordando. Né? Ele concordou, cara, putz, eu pensava exatamente igual você, ou seja, porra, você tá indo muito bem, porque eu também. Só que eu vou te mostrar qual é o próximo nível. Basicamente é isso. Identificação, né? Rola aquela identificação. Mas conclui. Se você bater de frente e gerar uma argumentação, tá perdido, cara. Ele vai segurar ao que ele tá pensando e você não Aí vai vira disputa de ego. por ego. Vocês sabem que, Você elogiar a objeção e falar. que essa quebra de objeção antecipada, ela num nível mais avançado, é o que se preconiza de lavagem cerebral. E um dos exemplos mais clássicos que tem, vou dar 2 exemplos para vocês. Um da Guerra da Coreia, que quando os soldados americanos... Cara, pensa no soldado americano. Eu estou falando de um cara que é mais fiel. Ele largou a família em casa, voluntariou para ir para a guerra defender a pátria. Como é que os caras conseguiram converter várias pessoas dessas em X9 que entregavam as coisas? No presídio lá, no campo lá que eles estão não é concentração, na verdade, eles são prisioneiros de guerra. Tá? Eles eram chamados para uma sala e ali eles acharam que iam ser torturados para entregar. Eles, não, olha só, eu quero fazer só umas perguntas para você. E eles faziam perguntas falando verdades do tipo assim, você concorda que por mais que o seu país ele seja um país muito bom, vamos seu país e tal, que ele não é perfeito? Sim, ele não é perfeito. Tá? Ele tem, fala alguns erros do seu país, o cara anotava. Você sabia que aqui, entre os países aqui, tal, comunistas, tal, parará, a gente conseguiu erradicar aqui a educação, a zero educação infantil, coisa que vocês não conseguiram lá? Isso é uma coisa legal? Pô, não, isso é uma coisa legal. E o cara ia concordando com aquilo, porque são fatos que ali, né, naquela mira específica, tem razão. Aí o cara, isso aqui é verdade? Não é. E o cara assinava. Bicho.
liam a carta do cara ali e nos outros campos de prisioneiro, lá de, não sei se é refúgio, enfim, o termo que se dá. E o que acontece? Os outros americanos ficavam muito revoltados com aquele cara. Do tipo, você é um traidor, mano. Olha o que tu falou ali. Aí o cara dentro dele, ele fala, não, mas aquilo ali é verdade. Só que as pessoas estão tanto... É tipo você, sei lá, sou flamenguista, falei bem do Vasco. Falei vice-versa. Os caras não querem saber que tu tá certo ou não. Eles não têm um filtro aberto por aquilo. Aquilo criava uma crise de identidade que os caras já não sabiam mais quem eles eram e eles começavam a entregar informação. Cara, isso é tão incrível, porque isso na época que eu falava de sedução, eu não quero que isso seja mal interpretado como se fosse, né, uma estratégia. Você tem que ter ética para usar tudo isso, vocês até na hora da venda também. Mas era interessante, porque você sabe as principais... Quando você sabe as principais objeções, como o Yuri sabe, você sabe que uma pessoa que está saindo com um homem num primeiro... O cara quer o high ticket, né, no primeiro encontro, vamos falar assim, uma intimidade, e a mulher está ali, as objeções. A gente se conhece há pouco tempo. O que ele vai pensar? O que eu vou pensar de mim? Eu preciso de... Tá, a regrinha dos 3 encontros, sei lá, alguma coisa assim, pelo menos. E o cara ciente disso, ele antecipa numa conversa muito simples do tipo, vamos lá, estou conversando aqui com uma pessoa e eu falo, nossa, e pode ser real, que incrível, a gente está aqui falando há 10 minutos, 20 minutos, eu estou contando coisas da minha vida que eu já saí com uma pessoa 3 meses que eu não tinha intimidade para falar, que legal. Às vezes você percebe que intimidade não tem a ver somente com o tempo, né? Não é? E a cabeça está ali, não é? Claro que é. Só que quando ela for lá na frente, poderia falar várias objeções aqui quebradas antecipadas. Sim. E o choque que dá quando você fala, mas a gente conhece há pouco tempo. Então aquilo que você falou para mim, você falou porque era legal naquele momento. Então, para você, precisa de um tempo. Ou seja, se eu sair com você 3 vezes na tua cabeça, eu estou autorizado a ter um nível de intimidade. Ou seja, você quer seguir uma regra, você não se conecta com o momento. Não, vamos fazer o seguinte, eu prefiro que você vá para casa, porque não é esse tipo de conexão que eu busco. Cara, você pode acabar com a cabeça de uma pessoa fazendo isso. Eu falei, não é para usar para o mal, mas como é poderoso você entender que as pessoas têm um nível, como o Yuri falou muito bem, ele trouxe 3 vertentes de objeção clara, e ele, ao longo da conversa, ele vai entrar num argumento que a pessoa quebrou essa objeção antecipadamente e nem percebeu. Sabe? Por isso que, quando a pessoa começa a falar do próprio negócio, não, a gente chegou a isso, a gente fez aquilo, ela está mostrando o quanto ela é próspera. Quando ela fala o quanto ela pretende faturar até o final do ano, o cara está faturando 30 mil por mês. E ele pretende faturar até o final do ano, ele quer fazer 7 dígitos. Então, 30 mil por mês, 360 mil. O cara tem que praticamente triplicar. Cara, que legal, você quer triplicar. Ou seja, o quanto você sabe que é importante você perceber que você vai ter que fazer algo muito diferente para faturar 3 vezes mais. E o cara está abrindo o filtro que ele precisa de uma grande mudança. Então, toda essa conversa que é feita pela leveza que o Vini está falando, mas passa, por exemplo, pelas 3 esferas que o Yuri falou, cara, você não precisa chegar depois e vender. Sabe, falei para você que estava estudando sobre a biografia do Bruce Lee, e ele falou uma hora assim, e quando chega um oponente na minha frente, eu não bato, ele bate sozinho. Ou seja, cara, você vai falando tanta coisa que a pessoa pede para comprar. E não raro, você já deve ter vivido isso, o cara está querendo comprar, ele nem sabe como que é a entrega. Ele nem sabe nem o valor, às vezes. Cara, não estou dentro, tal, pô, mas quanto que é? Porra, tá, legal. E como é que é? Não, cara, relaxa. A gente, tipo assim, vou te explicar aqui, mas estamos dentro. Então, assim, é muito poderoso isso. Então, Vini, eu queria perguntar para você exatamente isso. O quanto as pessoas hoje, como o Yuri falou, elas estão preocupadas em quebrar uma objeção que às vezes não existe na cabeça do cliente. Ou seja, eu não estou ouvindo que aquele cliente tem objeção. Eu vou começar na hora, falar assim... Eu vi uma análise de call ontem, do cara falando exatamente isso. Olha, e nossa, a mentoria do Diego é muito boa. Olha só, a pessoa com 21 seguidores fez 18 mil num mês. Pô, isso é muito bom. Mas o cara não tinha feito uma objeção de que, putz, eu tenho uma audiência pequena, isso é difícil para eu vender. Ele não criou a transição. Ele podia falar, cara, você acha que é um empecilho para você? Vi que você tem pouca audiência, entrar num assunto e fala, cara, olha que interessante, existe isso. Mas como que você faz, nesse caso, para que a gente tenha... Eu vou falar para vocês dois, que você trouxe uma coisa muito boa. A leveza de saber entrar num assunto onde a gente quebra a objeção sem o cliente perceber. Sem ser uma coisa copiada. Como é que vocês veem isso? Porque, exatamente, você criar um contexto dentro daquele cara... Por exemplo, esse cara até era um cara que só tinha 200 e poucos seguidores. Sim. Então, assim, eu poderia usar aquilo, mas não sair falando. Eu preciso que ele se interesse, eu preciso que ele desenvolva. Nossa, isso é uma dor que eu tenho, para eu falar, cara, é legal você falar isso, porque olha só esse resultado aqui.
E não eu chegar, olha esse resultado, você vai ver que aqui você consegue. Como é que vocês criam essa que eu chamo de venda indiretamente persuasiva? Se é que vocês, não sei se isso faz sentido para vocês. Sim, faz sentido. Queria até comentar essa que a gente comentou antes sobre sedução e venda. É muito similar. Não fala do mar, não, por favor. Tá. A estratégia da hipotenusa, fica de fora. Tá certo. Então, por exemplo, o Diego que tivesse o objetivo, por qualquer motivo que seja, que era conhecer uma mulher e levar ela para a cama no primeiro dia, ele tinha que realmente antecipar aquelas objeções que ela teria, que você listou, que o Yuri falou. E na venda, a mesma coisa. Se você quer aquele contrato que para muito vendedor é difícil e eles têm esse nervosismo de pegar no ato, é porque você constrói muita confiança no processo, por isso que é importante aquela investigação, por isso que é importante você falar só coisa precisa, que a pessoa vai entender você como especialista, e é por isso que é importante ela chegar com quase todas as objeções quebradas. Para aí no final sobrar só aquelas bem específicas, que ele revelar. Dele? Sim. Entendi. Sim, que ele revelar. E você usa essas técnicas de concordar para discordar, você volta no pitch e aí você vai. Então, a venda para acontecer isso, a super confiança, objeção quebrada e no final fazer um fechamento seguro. Muito vendedor vai para o fechamento e fica nervoso. Se você mostrar uma tranquilidade no fechamento, você consegue dominar o desconforto de que é dar dinheiro, você comunica para a pessoa o tempo todo, não, estamos confortáveis, estamos bem. O que eu gosto de fazer para ficar leve, né? Quando eu vou quebrando a objeção ao longo do caminho? Eu gosto de trazer provas. Eu gosto de fazer uma apresentação que eu trago provas de uma terceira pessoa, de preferência que se parece com ela. Uhum. Né? Então, por exemplo, na investigação, ela já me trouxe que está passando por um momento financeiro difícil e tal. Quando eu estiver apresentando ela, eu já sei que ela me trouxe, já sei que se ela virou para mim e falou, Diego, como que tá hoje? Eu tô passando por um momento de um desafio financeiro, eu já sei que ela tem objeção de dinheiro. Então, o que eu faço? Na apresentação, eu trago um exemplo de uma pessoa que se parece com ela, que está vivendo a mesma história que ela, de preferência que tem o nome dela, se eu tiver, depoimento que é verdadeiro, e eu trago a história e depois eu conecto. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma mentorada que o nome dela é Dani, né? A Dani Vieira. A Dani Vieira, ela veio fazer mentoria comigo, ela morava numa casa com lodo, chovia, pingava na casa dela, ela tinha balde na casa dela, fedendo a lodo. Eu lembro dessa história, é muito bonita mesmo. Né? Depressão, toque, tudo que possível ela tinha. E ela veio fazer mentoria comigo. E então, quando eu pego, às vezes, uma pessoa que vira para mim e fala assim, tá passando por um momento difícil, que eu estou investigando, eu trago a história da Dani. Eu falo, cara, fantástico. E isso me faz... Isso que você está me falando me faz me lembrar de uma história. Mas essa é a transição. Você fez a ponte, você não falou assim, olha só essa pessoa. Não, você viu um contexto, cara, que legal. Olha, você conectou, cara, que legal. Posso te mostrar uma história? Pô, até me arrepio aqui, você se arrepia, você se emociona. E essas questões emocionais, elas são muito bacanas de fazer transição. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês que eu acho que a gente deve discordar de alguma forma aqui agora. Posso fazer? Vamos tentar discordar. Não é polêmica. Só tá concordando aqui. Não é polêmica, não. Já teve discordância. Não, tem algumas coisas. Não, mas ele concordou depois. Não, mas agora sim. Agora, isso aqui é uma. Existe muita variação nisso. Polêmica! Qual que é o momento certo da oferta onde você vê que o cliente não está pronto e você tem que decidir entre fazer um follow-up ou fazer um downsell? Qual que é o momento que você acredita que... Por exemplo, às vezes você sente que o cara quer, mas ele rolou aquela, tem que falar com a minha mulher, tem que falar com o meu sócio. Tudo bem, tem estratégia para tu tentar, traz agora, vamos manter depois, e se dependesse só de você. Mas qual que é a hora que vale a pena você não deixar o cara sair para esse follow-up e falar assim, não, cara, deixa eu te fazer o seguinte, vamos dar um passo menor? Qual é a visão de vocês? Eu nem falei a minha, quero ouvir vocês. A minha visão é total. Dar um passo atrás quando eu sinto que o cara não está pronto segundo as informações que ele me deu. Ponto. Acabou. Vou dar um exemplo para você. Eu estava fazendo processo seletivo na época que eu fazia muita ligação. Durante 6 anos eu fui meu closer. Eu que fechava todas as minhas ligações. 6 anos? 6 anos eu sendo meu closer. Legal. Eu fechando vendas.
Então, por exemplo, tem a mentoria de liderança. Tinha a mentoria de liderança. A mentoria de liderança é pressão. Toda semana tem um resumo de um livro, um resumo de um filme, tarefa para fazer. É muito compromisso. E aí a pessoa virava para mim e falava assim... Aí, conversando, aí ela virava e falava assim, Yuri, tô passando por um momento agora de depressão, né? Acabei de sair de uma depressão, tô passando por um momento difícil. Aí eu perguntava, mas como é que tá? Você tá tomando remédio? Não tá? Não, tô tomando medicamento agora, tô em crise ainda, tal. E aí eu falava assim, cara, eu já cansei de falar assim, fulano, eu gostaria demais de receber você na mentoria, mas se eu fizesse isso com você agora, eu seria covarde. Porque você vai entrar, você não vai conseguir se dedicar, você vai se sentir mal e eu posso piorar a sua vida. E aí você não está sendo dinheirista, você está mostrando que você está com ela. Tá. Exatamente. Então, por esse motivo, eu já vou dizer para você que eu não vou deixar você entrar na mentoria. Vai ser um prazer ter você na próxima, mas nessa eu não vou deixar você entrar. Mas eu tenho aqui um treinamento de inteligência emocional. Mas eu quero fazer um corte rápido. Ele vai te ajudar. Para ouvir você ainda, que eu quero ouvir o Vini. A questão não é esse tipo de cliente que você viu que já está sem condição. É o cliente que, lá no fundo, ele está falando, não, cara, não, vamos fazer. Mas é aquele vamos fazer do tipo assim, não, eu vou só falar com o meu sócio, tem que só ver aqui minhas finanças, tem que ali falar com a minha mulher, e você está na dúvida ainda. Então, como que... É lógico, você pode falar, eu posso mapear mais, mas, cara, eu pelo menos, só fazer uma experiência minha. Quando o closer chega para mim, não, isso aqui está em follow-up, quase que 90% não vai vender. Follow-up não, cara, você não vendeu. Então, assim, eu queria saber de vocês isso, assim, mas quando vocês estão nessa dúvida, um exemplo como esse. Ah, cara, não, beleza, eu só vou dar aqui uma olhada nas minhas finanças, a gente volta a se falar, gostei bastante, vou ver aqui com o meu sócio. Você sabe que está mais, às vezes, no não, ou estou no 50%, mas você não quer perder, sei lá, uma venda, vamos supor, de 10, 20 mil, para cair para uma venda de, sei lá, de 1.000. E até porque o cara ganha por comissão. Então, também, às vezes, pensa nisso também. Então, como é que vocês orientam num caso como esse? Eu tenho um caso bem importante lá na minha empresa de um vendedor que começou vendendo muito bem. E aí ele resolveu fazer a venda conversada, né? A gente chama a nossa venda de impacto. Conversou, saiu para o vamos ver, para acabar ali na call. E ele achou que era melhor para o cliente pensar mais, uma venda segura, e a conversão dele caindo muito. Chegando a 10%. Aí eu conversei sério com ele. Cara, não é assim que a gente faz. Eu já fui closer também durante 2 anos. Eu tinha esse resultado, eu pegava todas na hora. E aí eu tive que convencer, e pela minha liderança ele falou assim, olha, eu ainda não estou convencido, mas eu vou fazer o que você está falando. Vou forçar a venda na hora. No mês seguinte, pulou de 10% para 40%. E ele não precisou reduzir o preço. Porque ele colocou na cabeça dele que era possível. Então, quando vem alguém que não está qualificado, aí o erro foi na qualificação do SDR. Ele não fez a qualificação para ver que aquele cliente podia comprar. Então, a gente faz uma aplicação para ver se é para ela. Se ela está de frente para o closer, é porque é para ela. E ela pode ser vendida ali. Então, quando o meu SDR vê que o cliente talvez não tenha condição financeira, ele já fala o preço na hora. Ou seja, ou a pessoa vai... O que é SDR? Tá, legal. SDR é a pessoa que agenda para o closer. Numa estrutura moderna de vendas, que é do Aaron Ross, de receita previsível, você não tem um vendedor. Você tem a pessoa que agenda e a pessoa que fecha. Eu costumo dizer que ele é o pré-vendedor. Pré-vendedor. SDR pré-vendedor é a mesma função. Então, ele agenda para o closer, ele faz a qualificação para ver se aquela pessoa ela é um cliente ideal. Então, a gente tem uma renda mínima de 8 mil, renda familiar de 8 mil. Se tem menos, o que ele vai fazer? Ele vai falar o preço do nosso produto, porque aí vai acontecer 2 coisas. A pessoa, realmente eu não posso comprar, sai do meu orçamento. Ou, não, legal esse preço, acho que eu vou conseguir pagar. Porque é um teste, quando vê que a pessoa é super não qualificada. Às vezes a pessoa, não, esse aí eu quero conhecer sim, por esse preço eu acho que eu vou conseguir encaixar. Porque pergunta, uma parcela de R$600 no seu orçamento, cabe? Aí a pessoa revela que sim, ela se qualifica para o closer. Tá, então, quando eu estou com uma pessoa lá, que ela pode pagar e é necessidade dela, eu não deixo ela sair da call sem comprar e sem tentar de tudo. Então, claro, se eu não fiz aquela primeira fase boa, não gerei a conexão, não tem o que você fazer no fechamento. Já está perdido, você não gerou esse conforto, esse desejo lá atrás. Então você errou no começo, mas você errou. Na minha cabeça, assim, você deixou de fazer alguma coisa que você podia ter feito. Só te fazer uma pergunta em relação a isso, que eu tenho algumas questões na minha cabeça. Que quando a pessoa, tudo bem, ela fala, eu conseguiria pagar R$600 dependendo do que eu vou ver,
fica muito claro que, de uma certa maneira, essa pessoa, se ela tiver o que ela está buscando, ela vai comprar. Quantas pessoas se perdem, ou qual que é a filtragem que dá para fazer por alguém que, por exemplo, nunca investiu... Vamos falar de mentoria high ticket. Tem gente que nunca investiu 10 mil numa mentoria. Então, assim, se você chegar para essa pessoa e falar assim, cara, a gente tem uma mentoria aqui, dá para você pagar 2 mil de parcela? Só que essa pessoa ela ganha, sei lá, 5, 10. Ela vai falar, às vezes ela vai se assustar. Qual que é a perda ou como filtrar essas pessoas? Ou não vale, no caso, Diego, eu não perco tempo com isso, prefiro jogar um produto menor já de cara, porque muitos formulários eles qualificam, você está falando, por exemplo, de conversão chegar a 10%, por exemplo, eu já vi lá na própria mentoria do Fábio que a conversão dele é de 4%. No mercado americano a conversão boa é acima de 4%. Eu também achei isso absurdo. E aí você está falando, 10 é pouco, é o que o mercado preconiza. Mas, assim, tudo depende de como você está filtrando isso. Ou seja, valores relativos e valores absolutos. Você pode ter uma conversão de 50%. Mas será que eu estou ganhando mais dinheiro? Ou se eu tivesse uma conversão de, vamos lá, 50% de 20 pessoas são 10, né? Óbvio. Mas se eu pego 10% de 200 pessoas, são 20. Então, eu estou, de uma certa forma, dobrando a minha venda, mesmo que a minha conversão seja menor. Então, eu tenho ainda algumas dúvidas em relação a alguns funis que eu faço para saber assim, até que ponto eu filtro mais e trago a nata ou até que ponto eu deixo chegar um cara que não está tão pronto, mas eu ganho muito no meu downsell. Olha que questão interessante de se pensar. Legal. Você revela o preço, a SDR revela o preço quando ele quer forçar a qualificação e desqualificação lá. Então ele vê, cara, eu não tenho certeza dessa pessoa, fala com o gerente, esse perfil não está ainda para a gente atender. De renda, de família, enfim, de um monte de questões. Aí ele só revela o preço para forçar aquela pessoa ou desqualificar ou qualificar na hora, né, se ele está na dúvida. Então revelar o preço é só realmente na venda. E se desqualificar não atende? Ou ele vai para uma atende equipe? Não atende porque não tem, assim, o closer vai trabalhar alguém que não vai ser nem legal vender para ela. Entendeu? Se ela não tem nenhum perfil. O que o Diogo perguntou que eu joga o lead de fora. Joga o lead de sim, fora. O negócio dele, sim. Cara, gente, é lógico que depende do negócio. Tem negócio que vai ser diferente. Mas, por exemplo, isso é uma coisa que o Russell fala. Digamos assim, o que é melhor? Eu começar a vender muito high ticket, mas eu tenho uma demanda de esforço, ou começar a ter uma leva incomensurada de pessoas para fazer como se fosse um Netflix para mim? Porque esse é o nosso game lá. Por isso que eu quero conversar também depois com você. A gente, às vezes, não tem a melhor qualificação, porque, por exemplo, tinha um cliente da minha mentoria lá que começou a fazer essas ofertas orgânicas que eu ensino. Ele falou, Diego, a gente fez 6 calls ontem. Comecei a fazer aquele funil X1 que você ensinou. Das 6, cara, eu só consegui vender para um cliente, uma mentoria de 6K. Mas, bicho, como a objeção era dinheiro, os outros 5 eu vendi por R$500 um produto que gera um impacto rápido de grana e um produto gravado que não toma meu tempo. Então, por que eu falei do Russell? Porque a gente tem essa estratégia interna, só que em vez de ser só um produto gravado, ele é uma recorrência. Então, na verdade, ou o cara se prepara para subir para a mentoria, ou ele pode ficar ali se beneficiando de uma entrega e detalhe, que não toma em nada o meu tempo. Tem mentorias ali? Tem, até para ser uma coisa que demande a recorrência, não fica um negócio fechado. Mas é com a minha equipe. Legal. Mas é ao vivo. Mas tem sempre, são assuntos diferentes. Então, essa é uma questão que eu me pergunto. Eu estava querendo testar até funis diferentes para, de repente, ter assim, um tipo de vendedor que é um cara que vai pegar os caras bem qualificadões. Na verdade, assim, closer, a gente está fazendo hoje closer 1, 2 e 3. Legal. Um é essa galera vamos falar do gatilho mental, que precisa chegar pé no peito porque a pessoa está insegura. Vamos lá, vamos fazer. E tem que ter um pouco mais disso. 2 é o cara normal. E 3 já é a pessoa que ela tem flexibilidade e autonomia até quase para criar uma oferta ali para aquela pessoa. Porque eu vou falar, cara, para aquela pessoa ali, eu tenho uma entrega minha individual de 15K, pode dar isso aqui quando for assim. Ó, essa pessoa, se for um caso desse, me liga que eu entro na call na hora. Já aconteceu isso, estou no campo de golfe. Diego, tem uma pessoa aqui tal, parará. Eu falei, abre aí, cara. Porque quando essa pessoa pede, eu sei que é alguém que tem ali, que tem um potencial, e não só financeiro, mas às vezes é um potencial de valor, que eu treino eles também para ver assim, quem é o tipo de cara. Que a gente poderia entrar na outra questão. O closer tem que vender para todo mundo, ou ele tem que ser responsável por saber filtrar. O Yuri já falou muito bem sobre isso. Tem cara que é melhor, cara, falar não. Que ele vai dar dinheiro, mas vai dar dor de cabeça depois do caramba. Exato.
Cara, que esse assunto é fabuloso. O cliente mala, que só dá dinheiro, mas dá mais dor de cabeça do que A gente tem que fazer mais mesa redonda sobre venda disso aqui. Vou deixar uma ideia pra gente fazer. Em venda é um assunto muito foda. Cara? Isso é Não, muito legal. e tudo é venda, né? É o que eu falei, a minha prima, né? Mandou mensagem pra mim e falou. Falei no outro podcast, né? Yuri, tornei advogado e descobri que tem que vender. Vender tudo, cara. A base da vida é venda. O dia inteiro você está vendendo. Você está vendendo uma ideia, você está vendendo um produto, você está vendendo um serviço, você está vendendo através da sua postura, você está vendendo o seu silêncio te vende, né, cara? Tudo vende. Então, vender, tá cara, vender é a base da vida. Uma pessoa, se ela quer sobreviver, eu costumo dizer que o mundo aqui fora é uma selva. Sobrevive quem é o mais rápido e quem é o mais forte. E quem sabe vender. Quem sabe vender não passa fome, né? Não passa. Porque põe dinheiro na mesa. Não passa. Agora, é claro que tem aquelas pessoas que vendem e gastam tudo, mas aí é um outro rolê, né? Aí a gente entra em finanças. Os caras que compram a carteira da Gucci, né? Tá certo, né, meu? Aí a gente entra em uma outra finança. Mas assim, cara, regra da vida, tem que saber vender. Por isso você tá assistindo aí, que é um pai ou uma mãe, se você quer que teu filho tenha uma vida melhor, mais fácil, mais leve, ensine ele a vender desde criança. Pra ele vender limonada, cara. Vender qualquer gibi. Coisa. Vender bala, sacolé. Só que aí, vamos puxar a camadinha da cebola mais pra dentro? Porque agora é a comunicação de vocês. Estou falando com duas pessoas aqui que trouxeram a mesma coisa que eu trago, que não, cara. Eu, por exemplo, é o que eu falo. Eu gosto de... se eu planejo uma palestra, eu chego no lugar, geralmente eu faço uma coisa completamente diferente. Eu gosto de seguir minha intuição. Eu sinto isso, é uma coisa minha. Agora, aí que tá a questão. Para você ser esse cara que sabe vender e flui de acordo, sendo água, né, se moldando ao potinho que são as pessoas, né, sendo flexível, não deixando a sua essência de lado. É a mesma água, mas ela se molda, né? A questão é o seguinte: o quanto você tem que ser uma pessoa segura de si, o quanto você tem que baixar o nível do seu ego para não se importar com o que os outros vão pensar, o quanto você tem que entender que você vai receber. As pessoas de maior sucesso do mundo recebem mais não do que sim, receberam pelo menos mais não do que sim. Então esse treinamento, ele é um treinamento para que você lide diretamente com a sua capacidade de aceitar quem você é e não deixar a validação de quem você é na opinião de quem te disse um não. Então, vamos voltar, que é o que ele está falando, é um trabalho de desenvolvimento humano. Por isso que eu sempre digo, né, um vendedor tem que ter duas preparações, interna e externa. Começa pela interna. Perfeito. A formação closer, os três primeiros módulos é de preparação interna. Não, eu só entro no módulo da construção de valor, né, investigação, abordagem, investigação, real necessidade alimentar, né, aquela transição é o penúltimo módulo. Não, eu falo, não adianta eu te dar isso aqui, se você não sabe como usar isso aqui internamente. Não corroboro então, com você. Começa pelo interno. Pelo interno. E o Yuri tem uma pegada muito boa quando vai treinar closer, não é a técnica, é o interno primeiro. Quando eu vou treinar Hunter também, eu tenho um programa de treinamento de Hunter, começa pelo interno. É o mais importante na venda. Então, aquela crença de que você não vai ser abalado, né? Só explica para as pessoas o que é Hunter. Sabia que o Diego tá esperando o Diego falar. Vamos lá. Eu ajudo vocês, cara, tá vendo? Dá um like lá para mim aqui. Fala, Diego, te amo. Fala aqui embaixo para mim. O Diego é bom em Hunter, ele ensina a fazer isso, ele faz isso, né? Então, ele prospecta pessoas do zero. Ele tentou fazer Hunter comigo, sabe não? Eu tenho um áudio dele aqui. Eu também. É verdade, né, cara? Mandou 2 áudios para mim. E ele começa assim da maneira que eu ensino, né? Olhando o perfil da pessoa, o que eu vou falar agora para ela se sentir importante, para conectar com ela, para algum ponto em comum. E aí, de maneira descontraída, você começa a conversar com ela, a pessoa do zero nunca te ouviu na vida, às vezes, e você consegue levar ela para um closer. O Diego hoje faz isso com alguns clientes dele e joga para o closer. Só que ele gerou aquela abordagem. Então, antes do closer, tem o Hunter. Sem um não tem outro, né? Claro, você pode fazer estratégias de marketing para levar para o seu closer, mas essa venda orgânica de prospecção, quem faz é o Hunter. E como se investe muito em tráfego, 200 mil por mês, 300 mil por mês, se você gera o número de clientes relativos ao que o tráfego gastaria, você pode ganhar 30 mil no mês, 25 mil no mês prospectando. E aí, como é que o Diego enche a agenda? Em 40 minutos no Instagram, na veterinária. Então, se ele sabe a técnica certa, ele consegue
sintonizar com a pessoa, jogar para uma reunião e ele sabe que de 5 reuniões uma fecha ou 2 fecham. Quando vem do direct, cara, o fechamento, dependendo do close, bate 80%. Porque assim, senão eu não mandava para ele. Aliás, mandaria para quem? Para o closer tipo 1. Vamos vender um passo menor. De cara eu já tiro a pessoa. Agora, não tem por que não vender. Eu não gosto de desperdiçar lead também, por isso que eu falei aquela outra questão. Mas você cria oferta para ter isso. Sim, meu negócio não dá para criar oferta, mas o teu tem que ter, cara. Pô, um passo que a pessoa pode, para ela entender que, cara, até de graça a gente tem para dar alguma coisa, entendeu? Então, assim, nem que seja um e-book, né, cara? Não tem porquê. Aí que tá. Mas aí eu tenho só um pensamento contra, entre aspas, o e-book. Não é contra. O e-book é fantástico, porque a gente monetiza com o e-book. Mas por que ao invés de fazer um e-book, o que eu fiz? Por exemplo, eu tenho o meu treinamento, Funil 100K no orgânico. Literalmente eu falo como é que eu fiz essas estratégias para faturar mais de 100 mil de lucro líquido por mês. Eu podia fazer um e-book? Podia. Mas eu acredito que as pessoas primeiro compram quem você é, depois que você faz. Por que eu fiz? O que eu fiz? Eu poderia fazer uma live? Não, eu falei, vou dar um treinamento. Se é só uma aula, é uma coisa meio massiva, muito grande. Eu criei 3 módulos. Sei lá, tem 3 aulinhas por módulo, não sei, uma coisa assim, ali basicamente 9, 12 aulas, mas não deve dar 1 hora, e eu ensino toda essa estratégia de graça. De graça. E aí o que acontece? Fantástico. As pessoas estão comprando quem eu sou ali, cara. Até a minha cachorra tira no final, eu falo isso, falei, cara, vocês estão vendo o que eu estou falando? Eu falo com eles como se tivesse uma intimidade. Eu falei, vocês estão vendo o que eu estou falando aqui? Eu não estou com uma postura que você saberia a ordem do que eu vou falar, não tem um script, não tem uma estrutura. Eu sou capaz de chegar e ver, olha aqui é minha cachorra, mano. Minha cachorra, eu estou em casa, que eu amo, é o amor da minha vida, ela participa. Ou você vai gostar de mim, do jeito que eu sou, ou você não vai gostar, mas eu não estou querendo te convencer. Então, essa naturalidade fez com que a gente, cara, alavancasse, cara, mas assim, muito. Mas lógico, porque o nosso posicionamento também sustenta o que a gente fala. High ticket com, contratar o melhor cozinheiro para botar para vender na esquina, na padaria, com as cadeiras enferrujadas, você não vai conseguir cobrar caro de lugar nenhum, né? O Yuri foi agora fazer o treinamento dele, ele alugou. Cara, eu achei isso fantástico. O cara alugou uma mansão lá em Itaipava. E foi a equipe do cara toda, mano. Então ele deu uma experiência para a equipe, ele filma os bastidores do que está acontecendo, ele mostra a seriedade do trabalho dele, entendeu? Eu olhei assim, eu falei, cara, eu fiquei pensando naquela porra, falei, cara, que fantástico, que parada legal de mostrar para as pessoas o que se faz, porque o digital, ele gera zona de conforto. Posso gravar aqui, olha o estúdio aqui, mano. O estúdio o cara fazia um negócio diferente, eu acho que bastidores vêm de mais que palco. Então aquilo que você fez para mim chamou muita atenção, e eu queria até te falar uma coisa, que agora que ele falou isso, até para você também serve, que eu sempre pensei nisso, mas ainda não... Eu gosto de estar no meu direct, mas eu sei que tem gente que não gosta. Como é que vocês veem isso? Porque eu acho que esse profissional ele ganharia muito bem. Vamos pensar assim, eu tenho uma mentoria hoje de 12K. Mas vamos supor que eu pudesse vender ela por 10, porque está 12 ou... Enfim, vamos pensar assim. E aí eu tenho um cara que ele é hunter e closer. Ele é um cara que está lá no meu social sério, ele está no meu direct. Tipo assim, eu gosto de estar lá, mas eu sei que tem gente que não gosta. Eu respeito isso. Eu não vou falar que é certo ou errado de cada um. Mas imagina, essa pessoa poderia estar lá respondendo como se fosse eu. Tudo bem, não vai ter meus áudios, que é o que eu gosto de fazer. Mas ela conecta, ela aborda. Vou te mandar para o fulano de tal, que é ele vende, mas ele pegar uma comissão, cara, alta. Uma comissão, exatamente, cara. O cara vendeu... Cara, eu não fiz nada. O cara, ele botou ali 12 mil na minha conta, 2 é dele. E numa visão muito parecida a essa, só que na parte do closer, por isso que as nossas comissões lá vai de 500 a 3K. Eu quero que o closer ganhe de 10 a 20, mas até mais de 20, se ele puder, um cara bom. Agora, faz sentido, eu me pergunto para vocês, faz sentido treinar um profissional desse, ter um nome, assim, um hunter closer, uma coisa que está juntando isso e falar assim, bicho, olha só, me dá o acesso disso aqui, me fala quem você é, como você fala, vou te estudar, eu vou entrar aqui, fazer o que tem que fazer, eu vendo, você não se preocupa com nada, você vai cair na tua conta, só que a minha comissão é outra. Minha comissão é, sei lá, é 20%, minha comissão é 25%. E não precisa baixar, não. Quanto é que a tua mentoria é 10? Não, tem problema, não. Vamos fazer o seguinte, eu vendo ela a 13, me dá os 13 e você continua com os seus 10. Uau. Quem não quer contratar um cara desse, quem é preguiçoso de Instagram? E, por exemplo, na formação Closer Águia, eu falo que o cara pode ganhar de 5% a 20%. Às vezes, dependendo da negociação, ele ganha 3, 4, depende do valor do produto, mas geralmente 5 a 20. Em que momento que eu chego a 20?
Né? Porque o close ele não tem obrigação de prospectar. Só que não ter obrigação não significa que ele possa prospectar. Que ele não pode prospectar. Já entendi, Porque quando o cara tem essa mentalidade de eu não tenho obrigação de prospectar, porque prospecção é do marketing, eu vou receber a lead. Mas, cara, se eu souber prospectar e trazer um cliente que não está dentro da base do Yuri, ele vai me pagar 20%. Já entendi. Tem que ser melhor remunerado. E essa é uma coisa excelente, porque a pessoa não precisa construir nem branding. O brand é seu. O meu segundo módulo também é só sobre branding, porque para a pessoa te ouvir, você tem que ter posicionamento. Quando você prospecta. Exatamente. Quem é essa pessoa que mandou um direct? Ah, a pessoa que não está bem conectada, não admiro, então não vou nem responder. Não, mas é isso. Entendeu? Agora é uma pessoa que, pô, senão tem um shape da hora. Como é que você vai vender para público frio? Se o cara chega no teu Instagram e é a mesma coisa que eu chegar, não adianta. As metáforas falam, pô, Yuri, com todo respeito, você é um cara casado, você, Yuri, vou te apresentar aqui uma amiga minha aqui, pô, top, tu vai adorar. O que ele vai falar? Pô, deixa eu ver o Instagram dela. Exato, porra, cara. meu irmão, porra, isso aqui, bicho, porra, não dá. Então, assim... Já vai comprar a pessoa lá no Instagram. Não precisa nem ela falar nada, ou vice-versa, né? Mas eu acho que o cara tem que saber ser um bom hunter. Inclusive, ele vai dar um... Eu liguei pra ele. Vinícius, eu tô te avisando que tu tá na minha oferta aqui, depois te falo no dia. Mas ele vai dar uma aula de hunter lá pros closers, né? Porque o cara saber disso, meu irmão... Pessoal, assim, só pra vocês... A gente falou tanta coisa aqui. O nosso objetivo no podcast não é aqui fazer venda. A gente quer fomentar, mas é lógico, a gente gosta de vender, a gente tem negócio. Tá vendo que o Yuri tá falando muito sobre close? Você pode entrar no Instagram dele também, que tá aqui embaixo. Você tem o meu Instagram, você quer meu treinamento gratuito lá, Funil Sem Cara, agora eu vou te dar. Inclusive, tu me deu um insight para fazer um mini curso, pô. Não, obrigado. Isso faz todo sentido. Te dou até o funil depois. Eu vou fazer um mini site, cara. Eu queria que você também falasse para as pessoas assim, o que as pessoas podem achar hoje no teu conteúdo, o que você está gerando de transformação, quem é o teu avatar, porque infelizmente, cara, eu quero muito continuar esse papo em outro momento, que esse papo de venda a gente pode fazer não sei, alguma temática só voltada para venda, assim, pancada de venda. Eu topo, se quiser me chamar de novo, eu tô aí para falar de venda, viu? Pode contar comigo. Fazer uma roda de venda. Como é que surgiu, Diego? Meu negócio é imobiliário. E eu montei uma equipe de prospecção. Treinei menina do zero. Meninas que, em geral, mulher, que eu uso para prospectar, tá? Tem homem também que dá certo, mas, em geral, mulher. Eu sei porque o homem, quando enfim, a gente vai chegar nisso aí. E aí, cara, eu treinei um pessoal, por exemplo, 20 anos, está na faculdade, nunca trabalhou, ganhando 12 mil. Trabalhou na feira vendendo água. Começou a ganhar por mês 20 mil reais. 8 mil. Teve uma hunter recentemente, cara, que ela fez 2 vendas, mas foi aquelas vendas gigantes, 150 mil e 100 mil. Nova, assim, também. 8.800 no mês que ela ganhou. Trabalhando de casa, do Instagram, tem filho e caramba. Então, só que o que aconteceu? Quando a gente vende essa oportunidade para as pessoas, como é muito alto, as pessoas, para você contratar, elas não têm a crença ainda. Por ser muito desconexo. Espera aí, vou trabalhar de casa, uma menina ganha 2 mil, 8.800, outro 15, 20. É bizarro. E eu achei que eu tinha achado, agora eu vou contratar todo mundo. Quem não quer trabalhar de casa com Instagram e ganhar 15 mil, vou encher de gente. Só que a realidade não foi assim. As pessoas ainda têm crenças de bloqueios que elas não conseguem se chegar fazendo isso. E o começo de hunting é o começo de você colocar a tua cara a tapa. Então, o que eu fiz? Cara, vou criar um YouTube para atrair essas pessoas para trabalharem para mim. E aí, nessa iniciativa de criar um YouTube para atrair pessoas para trabalhar, já que eu já vou criar um YouTube, vou criar audiência, eu vou vender um curso. Por quê? A pessoa que ela vem, tem hunter que coloca no meu bolso 15 pau, 20 pau no mês. Se vira líder, muito mais. Então, eu vou criar um curso para ensinar ela, que pode trabalhar comigo ou não. Pode trabalhar com o Diego, vendendo a mentoria dele. Pode trabalhar com o Yuri, vendendo a mentoria do Yuri. Mas ela vai saber entrar lá no Instagram, jeito de indicação, a lista quente, extrair dinheiro com técnica a partir daquilo, técnicas de conversa. Então, eu quero criar meu exército a partir disso, e se ela for trabalhar com outra pessoa, tudo bem. Tá? Se eu gerar valor para ela, eu sei que criando esse hub, eu vou conseguir gente para trabalhar para mim na escala que eu queria. Muito bom. Então, esse foi o começo de eu criar esse treinamento. Tá? Perfeito. Muito bom. Ó, se você quer mais, que a gente crie um módulo só sobre venda, para a gente entregar aqui para você,
contato também do Vini vai estar aqui embaixo, o Instagram dele. Que hoje ele ganha muito dinheiro fazendo isso, que antes ele era dublador. Tem que falar, cara, do Adam Sandler. Tu tem a voz igual a dele, cara, dos filmes, cara. Adam Sandler? É esse cara, sério mesmo? o Adam Sandler, já viu o dublador do Adam Sandler? Dele, o tom de voz dele, eu fiquei, cara, já ouvi essa voz. Ele lembra muito. Pessoal, fala se eu tô viajando não aqui, por favor, aqui. Agora, brincadeiras à parte, eu adorei, cara, essa conexão de venda. Eu acho que a gente gosta, tá no nosso sangue isso. A gente pode marcar mais vezes também, fazer essa mesa acontecer. Porque, cara, é um tema muito rico e para abrir a tua cabeça, assim como o Yuri falou de mentalidade, assim como o Vini falou de mentalidade, assim também a minha formação em meta pessoal. O primeiro módulo, como se vender para si mesmo. Como é que você vende para você mesmo? É se vender para si, né? Parece um pleonasmo, mas não deixa de ser real. Então, assim, eu por mim, cara, continuaria muito. Eu acho que a gente está hoje num time inicial, mas para a gente poder continuar essa conversa. Mas queria saber, Yuri, tem mais alguma última pergunta, alguma coisa que você possa conectar? Não, Vinícius, só fala onde que a galera te acha. Eu sou Vinícius de Sá no Instagram ou no YouTube, Vinícius de Sá, você vai achar meu canal no YouTube. E além disso, teu negócio imobiliário também de quê? De repente a galera tá... Ah, legal. Se você já tiver um padrão de viagens para ficar em hotel 5 estrelas pagando nada, você entra em contato com propriedadescompartilhadas.com. É top, tá? Não, vai ter que fazer. E você pode ser embaixador ainda, você pode gerar outros clientes e tem embaixador meu que já fez 57 mil no mês fazendo indicação para o meu closer vender. Então tem essa oportunidade mais também. Um pitch que a gente vai cair, que nem o do Rodrigo. Do Rodrigo também. E é top. E é top. A gente pegou treinamento de um cliente. É top a ponto de você conseguir ir para Maldivas e se hospedar por R$ 1.700. Que legal. Eu voltei de Cancún, paguei 1.700 num hotel de 21 mil reais na Booking.com, então economia pro bolso. Legal. Então a gente tem 2 assuntos para conversar. Vini, obrigado, cara. Fechado. Obrigado, muito bom, muito obrigado, bom. irmão, cara. Valeu, Vini. Adorei, e esse foi mais um episódio do podcast Por Cento falando sobre venda. Tchau, Até o próximo episódio. Valeu.